Fala médico, fala médica, fala galera de todo o Brasil que está ouvindo a gente hoje. Estou aqui, Maria Eduarda, pode ser chamada de Duda também, acadêmica de medicina da FASÉ. Estou aqui hoje junto com a Ana. Oi gente, meu nome é Ana Clara, mas nós já somos próximos, meu nome é Clara para vocês. Também sou acadêmica do 4º período da FASÉ e hoje a gente está aqui com o Dr. Michel. Vou falar um pouquinho do currículo dele e passar a palavra para ele se apresentar. O Dr. Michel Zarnowski, ele é médico pela Faculdade de Ciências Médicas, ele é ginecologista e obstetra pelo Hospital das Clínicas da UFMG, especialista em oncoginecologia e cirurgia ginecológica pelo Hospital da Baleia, mestre em tocoginecologia pela Unesp, professor adjunto de Saúde da Mulher, da Família e da FASÉ e coordenador do Serviço de Ginecologia do Hospital Santa Rita e de Oncoginecologia da Santa Casa. Vou passar a palavrinha para ele se apresentar um pouco, falar como ele chegou até a medicina e contar um pouco da história, além do currículo pra gente. Ei meninas, tudo bem? É um prazer estar aqui no podcast. Fiquei muito feliz pelo convite para poder abordar um tema obstétrico extremamente importante, né? A Clarinha já falou bastante da minha trajetória. Eu estudei nas ciências médicas. De início eu não pensava em ser ginecologista obstetra. Minha mãe é reumato, então o caminho mais fácil, o caminho mais natural seria fazer reumatologia. Mas eu tive, no meu primeiro ambulatório da faculdade, um professor chamado José Eduardo Madureira, que me marcou bastante. Acho que foi no 3º ano de faculdade que eu tive esse ambulatório, primeiro semestre de ginecologia, primeiro contato. E o que me chamou a atenção pela especialidade nem foi a especialidade em si. Foi a relação médico-paciente, o cuidado que ele tinha com as pacientes, um jeito especial de cuidar das pacientes, porque a relação médico-paciente que o ginecologista tem é totalmente diferenciada dos demais médicos. Não puxando sardinha pro meu lado, mas já puxando. Mas a gente é o clínico da mulher, é o psicólogo, é o confidente, é o conselheiro. Então, normalmente a paciente pode trocar de qualquer médico, mas do ginecologista, quando ela acha o ginecologista dela, ela não troca de jeito nenhum. Então, o que me chamou primeiro a atenção nem foi a especialidade em si, foi esse carinho que ele tinha com as pacientes. Aí, a partir daí que eu fui conhecendo mais, nunca mais troquei, nunca tive uma segunda opção, desde esse primeiro ambulatório até a formação. E eu tentei olhar outras especialidades, nenhuma me chamou a atenção e optei por ginecologia obstetrícia. Acho que fui muito feliz na minha escolha, não me arrependo de jeito nenhum e gosto muito do que eu faço. Ai, que legal. E hoje a gente está aqui para falar um tema muito relevante, muito polêmico. Bastante. Estamos aqui hoje para falar de violência obstétrica. E de cara eu quero te perguntar, Michel, o que é a violência obstétrica? Então, é um termo complicado de se falar, violência obstétrica, mesmo porque não tem uma definição certa. Da onde que veio essa questão da violência obstétrica? Antigamente, os partos, o cuidado era feito nas casas das pessoas, com parteiras, não tinha muito a questão do cuidado, certo? E aí tinha-se uma alta mortalidade, tanto materno quanto fetal, correto? Sim. E aí, com o avanço da medicina, com o aumento dos hospitais no Brasil e no mundo, trouxe o parto para dentro do hospital, o que diminuiu drasticamente a mortalidade materno-fetal. Não se admite a morte fetal, nem tão menos a morte materna. Uma pessoa saudável que era previamente saudável, né? Só que com essa vinda da paciente para o hospital, trouxe muito tecnicismo para a prática, que é importante, mas esqueceu que também é um momento especial para aquela família, para aquele casal, para aquela mãe. E aí não se valorizavam os sentimentos das pacientes, o que também é muito importante.
Então, cunhou-se esse termo violência obstétrica a partir desse excesso de cientificismo e ausência de cuidado pessoal que existia na prática obstétrica. Nesse sentido, inclusive, né, o Ministério da Saúde, ele se posicionou contra o termo violência obstétrica, e quem concordou com ele, eu tenho até aqui, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro e a Federação Brasileira de Associação de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, né? A FEBRASGO, inclusive, ela considera o termo preconceituoso, acha que, assim, você determina demais a palavra do obstetra, você usa essa palavra do obstetra num sentido pejorativo, e eles preferiam falar sobre má conduta ao invés de violência obstétrica. O que você pensa sobre isso? Isso, nesse posicionamento, eu sou particularmente a favor, porque a gente vê, isso vem até de falta de conhecimento, pessoas cunhando que algumas práticas obstétricas são violência, como se qualquer intervenção feita pelo médico fosse violência, o que não é verdade. O exemplo mais clássico que eu vejo, que tem um desconhecimento muito grande e é uma técnica que salva vidas, é o uso do fórceps. Já vi várias vezes pessoas falando, fórceps é violência obstétrica. E não é, fórceps bem indicado e bem utilizado salva vidas. Então, você generalizar um termo em que falta conhecimento é uma coisa complicada, porque você rotula profissionais que muitas das vezes estão fazendo condutas corretas. O termo má conduta, isso depois de uma análise que eu acho mais correto também. Porque, obviamente, nós temos profissionais ruins em todas as áreas, não discordo. Mas você generalizar isso e rotular um profissional como violento é algo muito grave. Você finaliza carreiras que muitas das vezes aquele profissional está naquele momento para ajudar o paciente. Um erro de interpretação, uma palavra utilizada de maneira incorreta também é complicado. Mas taxar como violento, e muitas das vezes está salvando uma vida, 2 vidas, na verdade, é algo complicado. É complicado mesmo. Nesse sentido, eu queria até te perguntar, você já citou até o fórceps. O que o pessoal costuma falar que é uma violência obstétrica e existem suas indicações? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, episiotomia. O que você considera aí as polêmicas? Eu tô polêmica hoje. Hoje você tá muito... Eu tô polêmica. Eu acho que seria legal também explicar, porque o nosso podcast ele é voltado tanto pra gente da área da saúde, como pra pessoas que têm curiosidade sobre o assunto. Sim. E falar um pouquinho sobre Do o que é episiotomia. Qual a indicação correta e o que seria essa má conduta. E também queria que você falasse da manobra de Christian, né? Porque eu tô um pouquinho polêmica. Hoje vocês estão demais. Hoje nós estamos. Eu acho que tem um paciente me ligando que eu tenho que ir embora. Tô brincando. A prática obstétrica, ela realmente é uma das mais visadas. Muita gente acha que sabe. E normalmente, num parto, vai ter um bom desfecho com, sem ou apesar do obstetra, da enfermeira obstetra, da doula, de quem quer que seja. Porque a mulher é preparada para isso, ela está no seu protagonismo para poder conceber. E em 90% dos partos, com, sem ou apesar de nós, ele vai acontecer de maneira tranquila. Muitas vezes, a nossa função nesse momento é segurar na mão, fazer uma massagem, dar um apoio, que é o que ela precisa. Mas o objetivo de ter um profissional que foi preparado para isso, são 6 anos de faculdade, mas pelo menos 3 anos de residência, é intervir naquele que não está dando certo. Que tem um risco de ter um desfecho ruim para a mãe, para o feto ou para ambos. É para isso que serve o obstetra. Para poder intervir quando precisa. O termo obstetra, obstetrícia, inclusive significa estar ao lado, vem do latim estar ao lado. Você está ao lado do paciente, mas se precisar, você vai intervir. E aí você citou das práticas mais complicadas, né, mais polêmicas. O fórceps, eu já falei, ele salva vidas.
Ah, mas é uma colher que vai puxar a cabeça do meu neném, vai machucar. Para usar o fórceps, existe uma técnica correta. Não é para machucar o feto, o futuro recém-nascido. Se utilizar, se bem avaliado, bem indicado com a técnica correta, que a gente aprende na residência, não tem problema nenhum, vai salvar vidas. Das polêmicas maiores é a episiotomia. Essa é a polêmica grande. O que é a episiotomia? Episiotomia é um corte que faz na região perineal, em que você vai... Existem 4 camadas na parte que fica entre a vagina e o ânus. Tem a camada da mucosa vaginal, tem a musculatura do períneo, tem a musculatura que reveste o ânus e tem a mucosa anal. São as 4 camadas, certo? Quando você faz uma epísio, você corta as 2 primeiras camadas. E por que a episiotomia era tão polêmica? Porque na prática obstétrica antiga era uma situação de rotina. 100% das mulheres faziam episiotomia. Era considerada prática correta antigamente que 100% das mulheres tivessem episiotomia. E foi visto que não precisa. A paciente só não ganhava episiotomia se não desse tempo. Fosse um parto muito rápido. Mas era uma boa prática fazer episiotomia. E viu que não precisa, em 100%. O recém-nascido, quando passa no canal, ele já causa uma certa laceração, já machuca, normalmente é o equivalente do corte da episiotomia ou até menos. Então não precisa. Mas existe alguma indicação de episiotomia? Primeira coisa, quando você vai indicar uma episiotomia, você tem que avisar para a paciente e ela tem que concordar. Primeira coisa, independente do que esteja acontecendo. E isso é uma coisa que muitos pacientes reclamam. Mesmo no momento de urgência, você tem que comunicar que você pretende fazer episiotomia naquela paciente. E quando que é indicado? As indicações são pequenas. E há uma divergência. E a gente caminha um pouco, existe uma classificação chamada de OASIS, que é mais pessoal, inclusive, da uroginecologia e da coloproctologia. Porque se naquela paciente você prevê uma laceração de 3º e 4º grau, que é pegar a musculatura que reveste o intestino, ou pegar a mucosa do intestino, aí você tem que pensar em fazer episiotomia. Quantos % seriam essas pacientes que há esse risco, quando você faz uma avaliação da região local? 10%, não mais do que isso. Qual que é o risco da paciente ter a laceração e machucar essa parte que vai do intestino? Ela começa a ter incontinência fecal. Ela começa a não segurar flatos e começa a não segurar fezes, dependendo da situação. Então, a gente não tem que abominar totalmente a técnica. Ela não tem que ser usada em todas as mulheres. Parcimônia, avaliar mulher por mulher. Sim. E no momento do parto. E no caso, e a manobra de Christeler? A gente fala Christeler, tem gente que fala Christeler. Tem essas 2 pronúncias. Eu não sei qual que é a origem do nome. Mas acho que é do pesquisador. Mas não sei se é Christeler ou Christeler. De onde ele veio. Sim. Da onde eu vim na minha residência, eles falavam Christeler. O que é o Christeler? É uma manobra em que você vai fazer uma força no fundo do útero para tentar ajudar no período expulsivo. Essa manobra já não é indicada mais. Por quê? As pessoas faziam errado, subiam em cima das pacientes, o neném acabava nascendo, mas podia ter lesão hepática, lesão de fígado, costela. Então, ela não foi mais recomendada. Apesar de que em toda cesariana a gente faz indiretamente uma manobra de Christeler. Porque quando a gente faz cesariana, o pessoal acha, fez o corte e nem pula. Não é assim que funciona. E como a paciente, o útero não está contraindo, o neném não vai sair.
Então, ele tem que empurrar o fundo do útero para que o neném saia numa cesariana. Então, indiretamente, na cesariana, a gente faz cristeler. Não como foi descrito. Mas para parto vaginal, isso já não é uma prática recomendada. E a gente estudou agora a ginecologia e obstetrícia, que existem muitas fontes, né? Muitas referências. Isso foi uma grande questão na nossa turma, por exemplo, né? Quando eu vou dar aula para os meninos, lá na FASÉ, na FAMINAS, eu sempre cito. Isso aqui, algumas referências falam isso, outras referências falam aquilo. Normalmente, no mundo da prova, eles gostam de cobrar dessa forma. Só que é bom saber que existe a outra forma. A questão da episiotomia é uma questão dessa. Se você for pegar uma referência da área de enfermagem obstétrica, vai ser um pouquinho diferente. Apesar que na minha formação, a gente roda no Risoleta, grande parte do R1 é feito com enfermeira obstetra, nos partos, é um conhecimento muito grande, e muitas delas indicavam e faziam episiotomia, para ajudar a paciente depois daquela avaliação perineal importante. Então, obstetrícia, principalmente obstetrícia, tem muita divergência. Nada é 100%. Essa questão do OASIS, que é a lesão perineal que eu falei para vocês, o coloprocto adora, o coloproctologista, porque vai atrapalhar muito a função esfincteriana anal. Então, caminha muito disso. Por isso que é difícil falar violência, o que... São particularidades. Exatamente. Sim. Exatamente. É legal ver isso, que a gente vê que a ginecologia e a obstetrícia, ela vem evoluindo muito com os anos, né? Uma coisa que eu achei interessante você falar lá do início, a minha avó, há quase 80 anos atrás, ela era parteira da roça. Então, não tinha assistência, eles são do interior aqui de Minas, então não tinha assistência, médico não chegava Qual lá. Qual cidade? Itamarandiba, Vale de Jequitinhonha. Sério que você é de Itamarandiba? Eu sou de BH, mas minha família é de Itamarandiba. Porque eu fiz em Ato Rural na cidade ao lado. Qual? Capelinha? Não, Senador Modestino Gonçalves. Sei. Eu sei qual Separada por 10 quilômetros de uma estrada de terra. Exatamente. Não, hoje eu vou lá em Itamarandiba, eu sei que já é difícil chegar, já melhorou bastante, mas eu fico imaginando na época de jovem da minha avó. E meu primo é casado com uma pessoa de Itamarandiba. Sério? Nós Sério. vamos ter que trocar essa figurinha depois. A voz minha mãe conhece. Não adianta, gente, o mundo é pequeno. É pequeno. O pai dela foi ex-prefeito, então com certeza conhece. Conhece. Minha avó falava isso, que o pessoal vinha buscar ela de madrugada a cavalo em casa pra levar pra você ver como é que era. Para levar ela para ajudar a fazer essa assistência ao parto, porque ela era a única da região que tinha os conhecimentos e conhecimentos empíricos, né? Não eram conhecimentos técnicos, a minha avó não tinha nenhuma formação, mas era o conhecimento da época para ajudar. E se a gente vê hoje como evoluiu, a gente fala muito de medicina baseada em evidências. Então, muito da até definição desse termo é sobre a gente pensar na evidência que a gente tem, na conduta médica e na individualidade do paciente. Então, é importante a gente ter essa análise geral para a gente caracterizar um tipo de violência, caracterizar qual conduta vai ser tomada dependendo de cada paciente, porque qualquer pessoa é diferente da outra, né? Então, até para escolher se vai ser parto cesárea, ou escolher não seria a palavra certa, mas para assistenciar a mulher na escolha ou no que orientar ela sobre o parto cesárea, sobre o parto vaginal, são termos muito colocados nessa área. E eu queria que você desmistificasse um pouco pra gente. A gente fala muito de parto cesárea, parto vaginal, parto natural. E o que a gente mais pega... Parto humanizado. Eu acho que tá saindo bem das polêmicas. Continuar assim. E aí, na medicina, a gente tem isso, né? A gente fala assim, qual termo eu vou usar? Qual vai ser o termo que vai caracterizar aquilo que eu tô falando? E aí eu queria ver de você. A diferença desses termos, qual que é o mais adequado, qual que já não é tão usado mais... Então, primeira coisa, eu queria fazer um apontamento em relação a essa história da sua avó parteira. Que antigamente tinha-se 20 filhos, aí morria 4 no parto, 3 morria no primeiro ano de vida, aí com 7 anos morria mais 2. Era assim que funcionava. Até durante gestação, aborto também. Exatamente. Então, isso não é aceito. Não se espera que não morra nem mãe e nem recém-nascido. Há casos não tem conta, somente muito prematuro e tal, mas a gente
diminuiu isso. Cada vez menos filhos e sobrevivência dos dois. Não se admite perder nenhum dos dois. Certo? Sim. Por isso que a gente precisa de uma boa prática baseada em evidências. E eu posso fazer um spoiler? Pode. Pode. Eu não sei se eu posso contar sobre séries, Com certeza. mas eu assisti aquela House of Dragons. É famosa. E aquela falou muito da questão obstétrica, que retrata a época. A gente teve 3 ou 4 partos. 3 tiveram problema. Aqui do primeiro episódio, eu achei que a mãe que era um feto pélvico. Por isso que o parteiro da época falou, não nasce. E tentou fazer uma cesariana primitiva e não nasceu. O daquela cabelo Rastafari, louro, como é que ela chama? Calice. Eu não assisto essa... Eu também não, agora eu só sei Game of Thrones. Quem tá assistindo viu... Tá falando que... E a sabe gente quem é, que era esposa do Daemon. Ela provavelmente era uma DCP. Porque ele falou, no primeiro falou, ele tá virado, não nasce. Nesse segundo, a gente já fez de tudo, mas ele não desce. Provavelmente é uma desproporção cefalopélvica. Não tinha passagem, literalmente não tem passagem. E aí não nasceu, e os dois morreram. O da Daenerys, que era a principal, ela teve um parto prematuro. Ele nem morreu também, porque não tem assistência. Então, naquela época, isso que acontecia. O que a gente viu na série de resultados obstétricos ruins era o que a gente via o tempo todo e achava normal. E agora não é normal mãe morrer, recém-nascido termo morrer. Não é esperado. Agora, respondendo a sua pergunta, desculpa o spoiler, não sei se alguém estava assistindo os episódios ainda. Coloca alerta spoiler. Coloca um alerta spoiler durante o podcast, mas se alguém tiver interesse na história obstétrica dos personagens, a minha interpretação foi essa. Mas dos termos, é o seguinte, para mim o correto, eu vou falar para mim porque não tem um correto, não tenho... Tem gente que, se você for conversar com outras pessoas, vão falar coisas diferentes. Para mim, o correto é parto cesariana e parto via vaginal. Parto humanizado é parto de ser humano. E eu só faço parto de ser humano. A cunhagem do termo parto humanizado, parto natural, veio de tentar diminuir o cientificismo relacionado ao parto. Eu acho até, Marcos, não sei se você vai concordar comigo, que eles confundem, o pessoal confunde muito o parto humanizado com o parto domiciliar. Acha que o parto domiciliar é o humanizado. É outra polêmica. É outra polêmica, eu falei. Essa, uma atrás da outra. Tentei relaxar com a série, mas não deu certo. Então, para mim é parto vaginal e parto cesariano. A tentativa de trazer mais humanidade, mais carinho ao parto que cunhou esses termos. Certo? Mas, para mim, parto humanizado não é parto sem intervenção nenhuma. É o parto que você vai ter cuidado com a mulher, vai ter respeito por aquele momento. E, caso não haja nenhum problema identificável, porque o objetivo do parto não é satisfazer desejos pessoais e poder fazer aquele relato no Instagram. Isso é verdade. Não é o objetivo do parto. Porque muita gente quer que o parto aconteça conforme os desejos pessoais. As imaginações pessoais. O objetivo do parto é segurança. Em que após o processo, mãe e filho estejam bem. Esse é o objetivo do parto. Infelizmente, a gente tem um pouco essa romantização do parto, né? Mas, principalmente agora na internet, com esses compartilhamentos, a gente tem que entender que não tem como prever tudo. Não tem como você ter controle 100% a todo momento. A gente pode tentar, mas isso é muito difícil, né? Cai naqueles 10% que o obstetra tem que estar presente. A gente não pode... É um momento importante. Um dos privilégios que nós obstetras temos é poder estar no momento do nascimento. Porque se tem um momento em que há o mais puro amor existente na face da terra,
é o momento do parto. E nós, obstetras, principalmente obstetras, temos o privilégio de estar dividindo com essa mulher esse momento. Quando sou eu que estou nessa condução, nesse apoio, apoiando a mulher no parto, e o acompanhante já fica louco para tirar foto e tal, eu falo, não, esquece a foto, aproveite o momento. Porque é um sentimento que não tem como expressar, não tem como entender, e é o único momento que a gente chega próximo do que é um amor de mãe com o filho. Isso é o amor maior que existe. E se alguém quiser experienciar esse nível mais alto de amor, acompanhe um parto. Mas acompanhar um parto não é estar de longe acompanhando, é estar junto com a paciente, apoiando, trocando experiências. A gente fala sobre essa questão do... Antes a gente falava muito sobre o médico fazer o parto, só que hoje a gente vê que quem faz o parto é a mulher. O papel da equipe médica, o papel do obstetra, da equipe de enfermagem, é de dar essa assistência e, igual como você falou, não impedir algumas intercorrências que todo mundo está sujeito, né, dependendo da situação que isso foi levado. Mas eu queria saber como é vista essa questão do parto humanizado no centro obstétrico. Se essa questão é uma pauta ou é algo já natural, já enraizado, de manter a mulher com a maior segurança possível, respeitando as vontades dela, ou se isso ainda, o médico ainda segue sendo uma liderança nesse ambiente em questão de fazer o parto mesmo, ou se a mulher já tem uma autonomia maior, ou se isso ainda está caminhando. Então, a primeira coisa, para um bom parto, tudo começa com um pré-concepcional legal e um pré-natal bem feito. Primeira coisa, não pode querer um parto maravilhoso se não faz um processo adequado. Na questão da condução do parto, cada vez mais tem visto que equipes multidisciplinares são importantes. Médico, enfermeiro obstetra, doula, residente, acadêmico, às vezes leva acupunturista, fisioterapeuta, o que for para ajudar a paciente é importante. Mas cada um tem a sua formação, é preparado para algumas situações. É importante que um não entre na seara do outro. Primeira coisa. Do protagonismo, porque tem situações que a gente tem que fazer isso. Não tem discussão. Nessa paciente tem que ser cesárea, não tem discussão. Tem que ser cesárea. Por exemplo, placenta prévia, quando a placenta está lá embaixo, ocupando o canal. Tem que ser cesárea, não tem outra discussão. Paciente com infecção de membranas ovulares, que a gente chama de coreminionite. De preferência, parto vaginal, diminui o risco de infecção. Então, tem situações que tem que ser, não tem como. Mas, se não tem essa situação, a paciente pode escolher. Ela tem esse protagonismo. A lei já permite ela fazer uma cesariana eletiva, se ela quiser, inclusive. Porque ter protagonismo feminino não é ter parto vaginal. Porque muitos desses movimentos, e o que mais me incomoda é isso, é considerar que aquela paciente que só é mulher forte, aquela paciente que teve parto vaginal, sem analgesia, sentindo a dor mais lancinante do mundo. Isso é um preconceito. É um preconceito. A gente, até entre nós, a gente já conversou sobre isso, né? Já. Sobre preferências. Se um dia, quando a gente pensando mais pra frente, você mesmo o teu tá coçando. Né? Dela ali, eu estou bem livre disso. O outro tá coçando. Agora não. Coçando daqui 10 anos. Mas eu tenho que trazer crianças ao mundo primeiro. Mas nada impede que você engravide. Se precisar, a gente faz pré-natal. Não me complica, não. Mas a gente conversando sobre isso, eu falei, eu acho que eu vou deixar acontecer. Ela já falou assim, eu acho que eu quero você. A gente discute muito sobre esse assunto porque existe aquela questão da mulher ter o poder de escolha. E dependendo da situação, você escolher ter um parto com menos intercorrência, com analgesia sendo feita, ou tendo uma tranquilidade maior de como vai ocorrer, pode ser algo tranquilizador para algumas mulheres.
E a gente vai até chegar nesse assunto daqui a pouco sobre até que ponto essa escolha é a escolha da mulher ou até que ponto ela é influenciada a isso. Porque é importante, igual você comentou com a gente, de falar assim, olha, você não pode ter um parto vaginal por conta dessa e dessa situação. E serem justificativas válidas que a mulher vai entender e confiar no médico que ela está trabalhando, né? Que ela confiou de trazer o filho dela ao mundo. Então, é nesse sentido, é muito importante que a gente percebe aqui, é a conversa, a relação médico-paciente, é saber explicar, é ter certeza que a mulher entendeu a situação dela para depois não gerar essas intercorrências ou essas percepções errôneas, né, que podem acontecer no pós-parto. E onde que faz isso? Pré-natal. Pré-natal. Eu tive algumas situações que eu já me deparei que é complicado. Que a paciente, por exemplo, vamos fazer um plano de parto. Ela vai na internet, pesquisa e tal. Aí eu vi um plano de parto que era um dos maiores absurdos. Por exemplo, a analgesia que você citou. Estava escrito lá no plano de parto dela. Eu não poderia oferecer analgesia e se ela me pedir, eu teria que negar. Isso para mim é complicadíssimo. É complicado. Se precisar de um parto vaginal operatório, que é usar fórceps ou vácuo extrator. Ela prefere que eu utilize vácuo extrator do que o fórceps. Só que pensando para o feto, é muito menos traumático, apesar de ser mais bonitinho o vácuo é muito mais traumático para o feto do que o fórceps. Porque você está com uma campânula na cabeça e fazendo um vácuo, você rompe vasos e faz hematomas subdurais, que é aqui debaixo do couro cabeludo, que pode ter alguma complicação depois. Então, há muito desconhecimento e a função nossa é orientar para que não tenha esse desconhecimento. Explicar o que é ocitocina, o que é fórceps, o que é amniotomia, quando que faz. Porque quando a gente fala de parto, a gente sempre pensa na mulher que a gente está vendo. Mas alguém já pensou como é ser o neném durante o parto? Alguém já olhou na visão do neném? O que é o neném durante o parto? Ninguém avisa ele, alguém coitado. Já contou? Alguém já contou pra ele? Como é que é o neném durante o parto? O que acontece na contração? Ele vai lá, aperta a cabeça, solta a cabeça. Aperta a cabeça, solta a cabeça. Isso que é uma contração. Imagina ficar apertando a sua cabeça, soltando a sua cabeça 12 horas. E quando aperta a cabeça, o fluxo sanguíneo para. Ele tem uma certa reserva que ele consegue por algum tempo. Mas depois de um tempo, ele cansa. E pode entrar em sofrimento até morrer. Ninguém pensa o que o feto passa durante o parto. Aperta a cabeça, solta a cabeça. E tenta apertar e soltar a sua cabeça por 12 horas para ver se é bom. De 3 em 3 minutos. Aí você vai entender o que o feto passa no parto. Essa questão de, igual a gente está comentando, de pegar um plano de parto na internet e aí já chegar para o médico falando eu quero assim. Será que essa mulher tem o conhecimento do que são aquelas palavras, do que é aquilo? Ou será que é um conhecimento só de pesquisar no Google o que é um fórceps, ou pesquisar o que é analgesia? Será que ela sabe a importância daquilo dependendo da situação? Acho que hoje no mundo das redes, igual a gente está falando... O médico mais temido hoje é o Google. É o Google. E aí viu no vídeo de uma blogueira que ela fez assim, que pra ela deu super certo, e aí quer fazer o parto igual. A gente, com certeza, eu acho que vocês devem enfrentar a gente no futuro, não falando mal dos relatos das blogueiras, às vezes eles ajudam muitas mulheres em questão, né, de ver, mas a gente não... O pessoal não tem pode que entender projetar. que não pode projetar e não pode ver aquilo e achar que aquilo é uma regra. Uma verdade absoluta. Né? Uma verdade absoluta. Por isso existe obstetra, porque nenhum parto é igual ao outro. Primeira coisa. E segunda coisa, essa questão dos relatos, querer se espelhar em relatos é coisa muito complicada. Porque eu já vi uma paciente que precisou de fazer uma cesárea, é um sofrimento fetal, intraparto, precisou de operar. Eu vi. Não vou citar nomes, né? E que no Instagram dela, ela postou aquele relato de parto vaginal mais maravilhoso existente. Não necessariamente o que ela passou foi o que ela está relatando. Sim. A esposa de fulano, não vou falar fulano, mas vocês vão saber quem é, falou que ficou 60 horas em trabalho de parto e teve o parto. Não, provavelmente não foi isso que aconteceu.
Imagina apertar sua cabeça 60 horas. 60 horas de 3 em 3 minutos. Ela pode ter tido um processo de indução, induzir o parto, não tem contração. Aí depois começa a ter contração. Um trabalho de parto, a gente recomenda que fica 12, 15 horas no máximo, senão o risco de sofrimento fetal é importante. Também ninguém pensa no músculo, no útero. Esse útero está contraindo, relaxando, contraindo, relaxando. Imagina você ficar 15 horas na academia correndo. Como é que vai ficar seu músculo da perna? O útero é a mesma coisa. Ele vai fadigar, e aí que ele tem que contrair depois do parto para poder parar de sangrar, ele não contrai. E aí começa a ter outra complicação, que é a hemorragia. Então, a gente fantasia muita coisa, é complicado. Complicado mesmo. Falando dessa questão das famosas, dessa questão aí da internet, falando agora um pouco do centro obstétrico, que a gente tinha falado, você falou um pouco do centro obstétrico. Existe diferença entre o centro obstétrico particular e o público? Boa pergunta. É difícil, porque tem maternidades particulares antigas que têm estruturas ainda não muito adequadas. E tem maternidades públicas que têm boas estruturas. Eu trabalho, dando uma experiência pessoal, no Hospital Risoleta. No Risoleta, lá todas as pacientes têm suíte PPP. Uma prática que já vem do Risoleta desde 2009. Uma das primeiras em Belo Horizonte. Foi um hospital público. Em que no mesmo local, a paciente tem todo o trabalho de parto, tem o parto e tem o pós-parto. Então, não precisa ficar transferindo, lá tem a cama que mexe, barras, tem a bola, tem um banquinho de parto, tudo para o paciente ficar mais confortável. Tem chuveiro, mas não tem banheira. A ideia é que no futuro tenha. Então, é uma prática moderna. O problema lá é a quantidade. A demanda é muito grande, são a média de 300 partos mês, e nós temos 3 PPPs. Uma sala para poder fazer analgesia e uma sala de cesariana. Então, por exemplo, quando está fazendo a cesariana, eu não posso ocupar a sala de analgesia como uma analgesia. Porque se chega um descolamento, o que eu faço? Não tem onde colocar. Então, tem que esperar. Diminui a oferta de possibilidades para o paciente por falta de estrutura, que é uma questão do próprio serviço. Mas é um local que eu considero até muito bom para níveis de SUS comparado com outros locais. Normalmente, nos grandes centros, a gente tem melhores estruturas do que no interior. Mas é mais uma questão que não dá para ser generalizada, né? De maneira nenhuma. Inclusive, eu estava assistindo um documentário disponível na Netflix, O Renascimento do Parto. E tem diversos relatos de insatisfação de algumas mulheres sobre tanto hospital particular quanto público. Inclusive, um hospital muito citado, muito elogiado nesse documentário é o Sofia Feldman daqui. É um hospital público, né? É um hospital de demanda. É um hospital público. É um filantrópico, né? Mas o Sofia, ele é um hospital muito bom, ele ajuda muita gente, a média de 900 partos mês, é muita coisa. Mas tem outras situações complicadas lá também. Já ouvimos também. De pouca quantidade de médicos, o plantão fica um pouquinho defasado, mas a gente tem que batalhar para melhorar a estrutura pública e privada. Hospitais particulares estão investindo muito em estrutura atualmente. Então, isso tem melhorado bastante. Isso é importante, ter um cuidado cada vez maior com nossos pacientes. É verdade. Agora, falando um pouquinho, né, lá de dentro do centro obstétrico, qual que é o papel do médico em prevenir esse tipo de violência? O que o médico pode fazer assim, no seu dia a dia, pessoalmente, assim, individualmente, para evitar que, apesar da gente ter conversado lá no início que o termo violência é difícil, né, de ser aplicado, de você colocar que uma outra pessoa está sendo violenta, mas evitar mesmo essas práticas. Qual seria a forma de prevenir? Vamos dizer assim, lidar com as expectativas também, isso, né? Isso é o mais difícil, né? Mas a primeira coisa é uma possibilidade de treinamento de equipe. Não só da equipe médica, mas toda a equipe assistencial. Enfermeiros, doulas, técnicos de enfermagem, acadêmicos, residentes que estão prestando assistência.
Então, a primeira coisa é isso. Permitir, sempre no momento da internação, orientar os direitos que a paciente tem. Ela tem vários, você tem que saber todos esses direitos. Ela tem um documento para ela poder ler sobre como funciona aquela maternidade, as possibilidades, né? E agir de maneira multiprofissional. Porque se você agir sozinho, a tendência de você cometer um erro é muito maior do que você ter uma equipe que te apoie, que ande em consonância para um bom resultado. Então, equipes multidisciplinares tendem a ter menos queixas do que equipes separadas. E você sente que a mulher que chega com um plano de parto bem estabelecido, ou assim, bem estabelecido, que eu falo assim, que estudou, que você sente que ela, né, viu realmente toda a questão e apresentou assim, um plano de parto, vamos dizer assim, coerente, você sente que é mais tranquilo de lidar com essas pacientes que tem já bem delimitado? Então, uma paciente que se preparou para a gravidez, se preparou para o parto, é muito melhor do que uma paciente que de supetão, sem preparo, sem pré-natal, com certeza. Mas, por mais preparo que você tenha, quando a prática acontece, é totalmente diferente. Por mais fisioterapia que você faça, por mais leitura que você tenha, é só quando você vivencia o momento, e só quem vivencia o momento consegue entender. E além disso, você ter tido um parto anterior não quer dizer que o próximo parto vai ser igual ao anterior. Pode ser totalmente diferente. Totalmente. É um outro corpo, é outra mulher, é outra vivência. Eu tive no hospital, num plantão recentemente, e uma mulher que tinha tido um primeiro parto cesárea, ela já chegou na falta expulsiva. Foi uma correria danada. Você pensa assim, geralmente a mulher que já teve uma primeira cesárea, o segundo parto pode ser que seja um pouco mais prolongado. E o dela foi mais rápido. Foi um trabalho de parto vaginal extremamente rápido. Então, assim, não dá pra... Exatamente. Cada parto é um parto, cada história é uma história, cada momento é um momento. Às vezes, no primeiro parto, ela estava com uma situação pessoal super bem resolvida, super tranquila. Isso influencia, com certeza. E numa segunda situação, ela estava num aperto financeiro, por exemplo, tinha brigado com o companheiro dela, ou foi uma gravidez não planejada. Isso muda o resultado obstétrico. Então, não é tão simples. É bom estudar, é bom se preparar, mas só no momento que você vai entender. É aí que a gente vê as multifacetas da profissão do ginecologista, né? Igual a gente está conversando. É o apoio psicológico, é o apoio médico, assistencial. Às vezes, aquela gestante está precisando ali de uma conversa, de você mostrar para ela que talvez há algum nervosismo, talvez algum estresse que ela tenha com o decorrer do parto, com o que pode acontecer no futuro, é trazer ela para a realidade e mostrar que as coisas estão sob controle e que ela precisa ter essa confiança nela mesma, né, e na equipe para tudo correr bem. Exatamente. Então, cada parto é uma história. Cada parto é uma história. E a gente tem o privilégio de participar de cada uma dessas histórias. Ele tá puxando sardinha. Tá. Ele tá chamando, né? Se eu conseguir trazer pelo menos dois ouvintes para ginecologia e obstetrícia, seu papel tá com... já tô com feliz. Tá bom, assim que é bom. A gente estava falando sobre a mulher saber esses direitos, né, ter essa autonomia sobre a saúde dela, porque a gente estudou que antigamente a visão da saúde da mulher era só o parto, né, era só ela ter ali uma função reprodutiva, e com o tempo isso foi mudando com essa visão de, até no parto mesmo, quais procedimentos eu vou fazer que vai acarretar em algum problema sexual no futuro, às vezes também de funções fisiológicas, igual a gente fala da questão anal. E ela saber os direitos sexuais, os direitos dela naquela sala de parto, os direitos dela numa consulta médica. E dentro disso, eu queria saber. Eu tô com medo. Foi uma introdução muito longa. Sabendo desses direitos, a gente queria ver até que ponto o número de cesáreas, a Duda tem alguns dados aqui sim. Sobre... O DataSUS, ele fala que a taxa de cesariana tem apresentado uma taxa crescente, né? Foi de 38% para 57% entre 2001 e 2014. E a Organização Mundial da Saúde, ela indica que as taxas acima de 10% não estão relacionadas a uma redução da mortalidade materna e neonatal. Mas como a questão
do modelo obstétrico brasileiro, ele já tem características de cesarianas anteriores, eles falam de 25% a 30%, mas a gente está quase no dobro. Então... E aí a gente queria saber se essa questão da cesárea, ela, pela sua percepção, se ela é algo mais sobre a mulher tendo autonomia do seu corpo, dela escolhendo assim, não, eu prefiro ter uma cesárea, apesar de tudo, ou se é algo mais médico ainda, algo imposto, porque a gente sabe das polêmicas de que a cesárea ela pode ser mais rentável, ela pode ser mais rápida, pode aumentar o fluxo, né, de atendimentos. A gente queria ver sua percepção sobre esses números. Aquela questão do SUS que você falou, que às vezes chega muito, maior fluxo, está ocupando um quarto, querendo ou não, o trabalho pode demorar de 12 a 15 horas, igual você falou. E a cesárea já é algo mais seletivo. Mas no SUS não faz cesárea por causa disso, não. Não, a gente está te perguntando. Não tem essa questão, não. Mas, vamos lá. Essa questão de falar da taxa de cesarianas do Brasil tem várias facetas mesmo. Da paciente do SUS. Por que às vezes a paciente pede uma cesariana? Medo. Ela muitas vezes não tem estrutura para poder fazer analgesia. Dor. Às vezes a paciente tenta tudo, mas igual eu falei, eu não posso fazer uma analgesia enquanto tem uma cesariana. Então, a paciente está naquele momento vai ter que esperar pelo menos umas 2 horas até fazer a cesariana e limpar a sala. Então, estrutura. A maior parte das maternidades falta estrutura. Então, normalmente, as pacientes no SUS pedem cesariana por isso. Falta estrutura e pela questão de dor. Na paciente particular, e que muitas vezes ela pede cesariana, que tem mudado, uma falsa sensação de segurança. Há uma ideia que, teoricamente, cesariana é mais segura do que parto vaginal, que não é verdade. Mas tem muito incrustado nisso ainda, que acaba levando a aumento da taxa cesariana. E tem a questão do modelo assistencial da rede suplementar. Porque no SUS o plantão, não tem aquela questão da disponibilidade. Mas no Brasil é um dos poucos países que trabalha com disponibilidade de parto. O que é disponibilidade de parto? A paciente quer que o obstetra dela, que fez o pré-natal, esteja acompanhando o parto. Isso é uma coisa do Brasil mesmo. No exterior a gente não vê muito disso. E aí ela paga um valor para esse profissional para que ele esteja disponível no momento em que ela entra em trabalho de parto. Então, por esse modo, e como é que funciona lá de fora? Como se fosse no SUS. Tem um médico que faz o pré-natal e quando ela está em trabalho de parto é o plantão. Não tem essa do médico dela estar presente. Isso não existe. Isso é coisa do Brasil. E acaba que esse modelo assistencial, que por um lado aumenta a taxa cesariana, mas por outro lado gera mais segurança para a paciente, porque ela tem mais confiança, que já gerou uma relação médico-paciente interessante com aquele profissional. Então, eu acho que são essas 3 situações que aumentam a taxa cesariana no Brasil. Então é um perfil de paciente, né? Um perfil de cada paciente, né? De cada serviço de saúde, né? Exatamente. Pelo modelo nosso e por esses sentimentos, tanto no particular quanto no SUS. Só que é bom que você citou essa questão do fluxo e o volume é muito grande, isso é um grande problema. A gente não fica fazendo cesarianas por isso, por lotação. A média de ocupação da maternidade risoleta é 110%. Pacientes que têm o parto não conseguem sair do bloco cirúrgico porque não tem leito. Não tem leito do pós, né? Então, a gente vai se adaptando, transforma um PPP em quarto e vai recebendo mais pessoas, mas chega um limite. Teve uma vez que eu era residente, tinha 18 pacientes de pós-parto no bloco que não conseguiam sair do bloco porque não tinha leito. Muitas tiveram alta do bloco para casa, nem chegaram a ter leito. Que isso. E aí fica desconfortável, não tem como ter visita, gera uma outra situação. Foi bom você falar de visita. Você me deu o gancho. Ai, meu Deus. Então, eu devia ter ficado calado. Nós temos a questão do acompanhante, que está previsto em lei, trouxe até o número da lei, mas a lei diz que os serviços de saúde, tanto o SUS quanto o rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença junto ao parturiente de um acompanhante à sua escolha. 24 horas. 24 horas. Nesse quesito, o que eu quero saber?
qual que é o papel do acompanhante? Como que ele pode fazer, assim, para auxiliar naquele momento ali? A gente sabe que tem muitos acompanhantes que até desmaiam, fazem mal. Tem que escolher bem esse que tá mais acompanhante. nervoso que a mulher. Mas o que é o papel do acompanhante? Então, se o acompanhante estiver disposto em ajudar, tiver uma relação bacana, já vi momentos super legais. Igual no momento expulsivo, a gente coloca a paciente num banquinho de parto e o acompanhante fica atrás, ela apoia no acompanhante, ele pode fazer massagem, pode tocar carinho, é um momento super legal. Mas tem muito acompanhante que, ao invés de acalmar a paciente, Tumultua mais. Deixa ela mais nervosa. Mas o acompanhante é de livre escolha da paciente, ela que escolhe. Normalmente é o companheiro, mas se ela quiser a mãe, a tia, qualquer pessoa, pode. Vou trazer uma polêmica pequena. Ai, meu Deus. Sobre essa questão do acompanhante, a gente teve um caso lamentável recentemente do anestesista, né? E que no momento que a questão aconteceu, o acompanhante não estava em sala. Você acha que depois que aquele caso aconteceu, isso gerou alguma mudança na mentalidade das mulheres, assim, de querer o acompanhante, de ter mais medo da sala, do centro obstétrico? Isso é uma coisa complicada, porque é os justos pagando pelos pecadores, né? Porque a maioria dos profissionais profissionais sérios, que querem o melhor. Mas gera receio, com certeza. E acontece. E tirar o recém-nascido da sala, poder fazer pesagem, medidas, isso acontece. E geralmente o pai vai junto, Ele né? gosta de ver, tirar foto da balança, do peso. Mas as maternidades tentam dar medidas para inibir qualquer situação. A primeira delas, não existe esse negócio de sedar a gestante. Ela tem que estar acordada o tempo todo. Porque gestante é um paciente diferente das demais, mesmo que ela esteja em jejum, a gente não pode ficar sedando. Há um risco de aspirar, que a gente fala, que o conteúdo do estômago cair nas vias aéreas. E aí dá complicações. Então a gente tem todas as recomendações já. Mas ter um acompanhante ajuda muita coisa e inibe esse tipo de situação que é exceção. Sim. Não é regra. Sempre lembrando. E aí a gente cai na relação médico-paciente, né? A gente vê isso no primeiro período da faculdade. O nosso primeiro texto de habilidades médicas foi falando da relação médico-paciente. E na FASÉ, o pessoal aí que quer fazer medicina, a gente tem aulas de simulação com o paciente ator. Então, a primeira simulação, que você senta ali, acabou de passar no vestibular, com o paciente na sua frente para mostrar a importância da relação médico-paciente, não tem igual. Não tem. Fala assim, gente, como eu vou fazer uma pessoa confiar em mim e entender que eu sei, né? Lógico que no momento talvez a gente não saiba tanto, mas daqui a 6 anos é a gente saber o que é melhor para ele e passar a melhor conduta, né? Então, olhando isso no campo da obstetrícia, quais são as estratégias para o médico passar essa segurança para o paciente? É algo que você, talvez na ginecologia também, que você usa estratégias mesmo para aquela paciente sair da sala e você ficar com a consciência, pelo menos assim, 50% de que ela entendeu a situação e de que ela está confiando naquilo que você passou para ela. Pergunta difícil, né? Um pouquinho. Mas ela bem a calhar, porque eu sou ginecologista obstetra, eu sou homem. E na relação, e a gente tem que ter um cuidado maior, inclusive. Porque quando a gente pensa em ginecologia obstetrícia, a gente sempre pensa na questão do exame físico, né? Sim. Que a gente vai examinar áreas que são normalmente não examinadas. Que tem maior pudor, mamas e genitália. Então é uma coisa importante. Mas mais do que o exame físico é a anamnese, que é a conversa que a gente tem que ter com a paciente, ela é gestante ou não. Ela tem que te contar, eu acho que esse filho não é dele. Estou saindo com 5 caras diferentes, tendo relação sem preservativos. Estou traindo meu marido. Eu acho que isso é muito mais difícil contar do que o próprio exame físico, né? Como que a gente vai conseguir essa informação da paciente, Exatamente. Né? E estratégias para isso existem. Falar, se fizer isso, a paciente vai confiar em você. Se fizer aquilo, ela não vai confiar em você. É difícil falar isso.
Porque isso é prática. E eu até brinco que quando a paciente vai no ginecologista homem, ela nunca mais troca do que no ginecologista mulher. Mas por que isso? Por que essa brincadeira? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é valorizar o que ela está te queixando. Independente do que seja. Se ela sair da sua casa, da casa dela, para ir no seu consultório para falar um problema, queixar alguma coisa, você valoriza a queixa. Porque o grande problema inicial da falta de relação médico-paciente é de não valorizar queixas. Eu dou um exemplo muito grande de umas áreas que atuam muito, que é a endometriose, que a queixa principal é cólica. E a gente normaliza cólica, como se fosse normal a mulher sentir dor. E não é normal. Cólica, todo mundo tem, toma um contraceptivo. E não é assim. Você tem que valorizar a queixa. Primeira coisa é valorizar o que ela está te relatando, mostrar que você está junto dela, não fazer uma consulta correndo. Eu gosto, por exemplo, de ouvir tudo que ela está me contando, conversar e depois anotar. Não gosto de fazer as duas coisas, parece que eu não estou prestando atenção. E você olhar para ela, demonstrar empatia pelo problema, é o primeiro passo para ter uma boa relação médico-paciente, em qualquer especialidade, e principalmente na ginecologia e obstetrícia. Eu brinco essa questão, os ginecologistas homens nunca mais vai trocar, é porque eu acho, e eu relato para pacientes minhas, que a gente acaba valorizando mais a queixa, por nós não sermos mulheres, do que ginecologistas mulheres, sem desmerecer a ginecologista mulher. Por favor. Longe disso. Mas acaba que como a gente... Por exemplo, se o homem sentisse cólica, se me parisse, a gente está vestindo há muito tempo, o homem é muito fresco. É verdade, tá? Não queria falar, não. Então, o homem não dá conta. Então, a gente acaba valorizando, isso é importante valorizar. Verdade. Então, a primeira estratégia é essa. No exame físico, está examinando a mama esquerda, mama direita e o resto do corpo todos cobertos. Porque, para evitar qualquer ideia que a gente vê muitas das vezes, questão de assédio, essas coisas, é só mama esquerda. Na mama direita, tampou a mama esquerda, tampou o resto do corpo. Então, são estratégias que vão se desenvolvendo para criar uma boa relação médico-paciente. E ele já até respondeu a minha última pergunta, tá vendo? Ele adivinhou. Fiz spoiler. Depois dessa conversa maravilhosa, eu ia te perguntar como ainda mais que a gente já conversou também sobre o quão, entre aspas, é recente a entrada do homem nesse mundo, porque antes a gente tinha parteira, o homem não tinha... Quando o parto era em casa, era muito mais difícil essa presença de um homem fazendo o parto, né? Então, querendo ou não, é um pouco recente, né? Eu ia te perguntar sobre essa dificuldade de ser homem na ginecologia, mas eu tô vendo que, assim, é bem tranquilo. Então, eu só queria comentar uma questão do parto domiciliar, antes de responder essa última pergunta. Já é a última, já? Já, tá gostando da conversa. Acho que eu saí bem desse polêmico. Depois a gente vai tirar algumas dúvidas da GO, para os nossos futuros GOs. A Duda eu já sei que é GO. Clarinha... Eu gosto muito do parto. Meu sonho é ver um parto, eu falo isso desde o primeiro período. Só que eu gosto muito mais da obstetrícia, do neonatal, do que da ginecologia completa. Mas ser ginecologista obstetra tem muita você pode escolher. É verdade. Você pode optar, tem várias opções. Aí eu tô mas nessa você queria citar do parto domiciliar, que é uma polêmica grande. É mesmo? Porque, eu quero ter parto em casa e tal, não sei o quê. No Brasil, eu não concordo. Porque, eu não falei que 10% complica? Sim. E muitas vezes complica mesmo. Às vezes precisa fazer cesariana de urgência. Imagina você sair da sua casa em plena segunda-feira, 1h da tarde, começando o jogo do Brasil. Quanto tempo você demora para chegar no hospital? Verdade. Ou você está pegando um local que teve um acidente. E muitas vezes é rápido. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma cesariana de urgência,
Uma vez um acadêmico estava me acompanhando, e era um descolamento. O que é um descolamento? A placenta descola antes do parto. Então, se a paciente descolar, para o fluxo de sangue para o neném e ele morre. Então, tem que ser muito rápido. A gente gastou da incisão até tirar o neném para fora da barriga 23 segundos. Nossa. Porque precisa ser rápido. Muito rápido. Tem que ser rápido. E não tem como, se tiver uma complicação em casa, você chegar no hospital. Ah, mas na Holanda tem parto domiciliar. Mas na Holanda o tempo médio de uma ambulância da casa de uma pessoa até o hospital é 3 minutos. E as federações médicas também não Então, recomendam mesmo. Como é que você... Em qual lugar do Brasil, nem em São Paulo, mas... Não, principalmente São Paulo. Mas em qual lugar do Brasil você consegue ligar para a ambulância, que a ligação não demora 3 minutos, demora mais do que isso, que começa o primeira coisa. Demora 3 minutos da sua casa até o hospital. Não existe. Então, parto no Brasil tem que ser no hospital. Porque se tiver complicação, a gente tem que intervir. Sim. E pode acontecer. A paciente pode estar tudo redondo, paciente super saudável, tranquila, terceiro parto, sem comorbidades, dilatando, pode ter um descolamento. Pode ter um sofrimento fetal agudo. E a gente precisa atuar. Ou seja, o nosso recado hoje é: cada caso é um caso, cada gestação é uma gestação. Mas não tenha parto em casa. Não tenha parto em casa e procure um obstetra. É sobre isso hoje. E sim, com certeza. E da questão de ser homem na ginecologia, isso. Porque até antigamente era uma cidade muito masculina, porque as faculdades eram... O número de homens médicos formados, era muito grande. Quando começou a ser hospitalar, né? A mulher dominou de maneira já esperada. Vocês são super capazes, muito mais que a gente, vão dominar cada vez mais todas as especialidades. Uma das mais dominadas foi a ginecologia obstetrícia. Na época eu era residente, em R1, R2, R3, nós éramos 30. Eram 27 mulheres. Nossa! Então é uma especialidade muito feminina. Eu sou preceptor na Santa Casa, 100% dos residentes são mulheres. Então, é com muito mérito que vocês estão dominando. E tem que dominar mesmo. Tomar o espaço que é de vocês. Só que, falando de mim, eu optei por ser ginecologista obstetra, não me arrependo hora nenhuma, adoro o que eu faço. Gosto desse contato com as minhas pacientes. Os momentos que eu mais... tem 2 momentos que eu fico mais... que eu sinto mais prazer durante a minha semana. Quando estou no consultório, podendo conversar com as minhas pacientes, e quando estou dando aula. Os 2 momentos me fazem mais satisfação profissional, independente de qualquer retorno financeiro. E você criar esse vínculo é extremamente legal, porque, igual eu falei, a paciente, quando descobre seu ginecologista, ela não troca. É uma relação totalmente diferenciada. E eu poder fazer parte dessa construção, eu fico muito lisonjeado pela confiança, pelo carinho que muitos pacientes têm comigo. E há espaço para ginecologistas mulheres, ginecologistas homens, para todos os profissionais. Cada paciente tem um perfil de profissional diferente, que ela se adapta melhor. Então é importante ter essa variedade. Sim, né? Muito importante. Mas fazer o que gosta. Eu gosto muito do que eu faço. A gente vê nos seus olhos. Assim, parece muito claro, assim, o quanto que você fala, o quanto que você é encantado, e é muito bonito de ver, e inspirador mesmo. Eu sou suspeito. Falo, até brinco com os alunos que é muito bom ser médico, é melhor ainda ser ginecologista obstetra, mas nem todo mundo está preparado para essa conversa. Eu acho que agora é tirar um momento mesmo para você dar um conselho para quem está na faculdade, igual a nossa Dudinha aqui, que tem essa vontade de ser ginecologista obstetra. Às vezes alguma dica de carreira, alguma dica, assim, um conselho que você queria ter ouvido. Quando eu fui fazer prova de residência, muita gente falava que não vai fazer ginecologia obstetrícia, não. Já ouvi isso, hein? Trabalha muito. Que a residência é pesada. Não Vão sei te ligar no meio da noite. Ligar no meio da noite. E mesmo assim eu fiz. E qual que é a dica que eu dou pra vocês?
façam o que vocês gostam. Certo? Porque fazer medicina é muito difícil. É um curso extremamente puxado. É um curso que dura 6 anos. Qual outro curso dura 6 anos? Só medicina. Mais pelo menos 4 anos de residência. 9, 10 anos só de estar formar como especialista. Você ainda vai... fulano de tal falou para eu fazer especialidade X porque dá dinheiro. Qual especialidade dá dinheiro? Você vai ser bem remunerado pelo que você fizer, mas você vai ser bem remunerado se você fizer bem. Se você fizer mais ou menos, você também não vai ser bem remunerado independente da especialidade. Faz o que gosta, que aí você vai fazer um bom trabalho. Questão de remuneração não pode ser meio, é consequência. O objetivo de escolher alguma coisa não é o fim de ser bem remunerado. Você vai escolher, vai fazer um bom trabalho e, como consequência disso, você vai ser bem remunerado. E além, vai estar fazendo o que gosta. Então, faça o que gosta, independente do que seja. Preferente ginecologia e obstetrícia. Mas faz o que gosta. E falando de ginecologia e obstetrícia, teve uma aula que eu dei num congresso acadêmico que eu achei super legal. Que foi uma mesa redonda. Que tinha eu, como ginecologista, tinha um pediatra, um clínico e um cirurgião. E cada um tinha que defender a própria especialidade. Eu achei o máximo. Muito legal essa. Eu queria ter assistido, hein? E quando eu já sabia, mas eu fui pesquisar mais a fundo, o tanto de subespecialidade que existe na ginecologia e obstetrícia é impressionante. Você pode ser ginecologista geral, você pode ser pré-natalista, você pode ser ultrassonografista, você pode ser sexólogo, fazer reprodução humana, você pode ser mastologista, você pode ser igual ao cirurgião ginecológico, você pode fazer oncoginecologia e muitas outras. Então, as opções são muito grandes. O importante é que o que você faça, você se especialize bem, que você vai valorizar a sua hora trabalhada. Ganhar mais, trabalhando menos, que é o objetivo de todo mundo. E com o que gosta. E com o que gosta. Michel, assim, sem palavras para descrever o quanto eu tô feliz por estar conversando com você hoje, o quanto eu fiquei feliz por você ter aceitado o convite. O Fala Médica é um projeto que surgiu com muito carinho, né? Que a gente pensou com muito carinho. E especialmente esse tema, essa conversa que eu queria ter, assim, foi, assim, muito melhor do que eu poderia ter imaginado. Assim, muito obrigada mesmo por ter compartilhado as suas experiências com a gente aqui hoje. E, assim, tirar esse tempinho pra vir aqui. Tirar esse tempinho que a gente sabe que é precioso. Daqui vai pra um plantão, viu? Não, tempo precioso é ter essa conversa com vocês, poder disseminar conhecimento, coisas boas. E foi um prazer poder participar novamente. Quando vocês me chamaram, já de antemão já agradeci, mas foi ótima a conversa. Espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza. Estou à disposição se tiver algum outro tema que eu possa ajudar também. Eu tô fominha. E, gente, pede nos comentários aí o que vocês querem que qual o próximo tema, Michel? Tô fominha, vou fazer... Oncologia ginecológica. Vai mudar o nome de Fala Médica para Fala Ginecologista. Fala Geo. Olha, não ideia, hein? Gostei. Mas foi ótimo. Muito bom que vocês se proponham a levar informação para quem é especialista, para quem está estudando, para quem não sabe nada de medicina, mas tem interesse na área, que tem muitas dúvidas, porque levar conhecimento de qualidade nunca é demais, e esse projeto é fantástico. Parabéns, eu fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada. Também. Obrigada. Se você quiser deixar Instagram, algum contato para alguém que se interessou na área. Se quiserem pôr a gente deixa aqui na descrição, mas meu Instagram é @dr Michael Zarnovski. Você vai estar Zarnovski também. É difícil. ZARNOWSKI. Meu e-mail michaelpasso@gmail.com. Então, quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Eu respondo sempre. Às vezes, uma cirurgia demora um pouquinho, mas no mesmo dia eu costumo responder. E o que eu puder ajudar, estou sempre à disposição. É isso, muito obrigada. E finalizamos nosso primeiro bloco. Fala
Médico, voltamos com o bloco 2. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre cultura pop. Vocês já me conhecem, eu sou a Clara. Agora eu vou passar nossa palavra para o nosso integrante do Fala Médico. Oi, gente, meu nome é Isadora, sou acadêmica da FASEG de Medicina do 7º período. E hoje a gente vai bater um papo sobre a medicina pop. A gente vai introduzir a medicina de uma forma mais descontraída, para a gente poder divulgar o máximo de informação para todos vocês. Começando falando sobre o filme Simplesmente Acontece. Esse filme é um filme muito famoso, é um filme de romance, está disponível na Amazon Prime, e ele conta com a Lily Collins, que é uma atriz que faz vários filmes desse tipo, só que dessa vez ela trata sobre um assunto diferente, que é sobre a gravidez não planejada. No filme, ela vive um romance com seu melhor amigo, mas ela acaba engravidando por não saber usar os métodos contraceptivos adequados para o caso específico dela. Então, a gente vai trazer um pouquinho desse filme para a realidade médica e como que isso está relacionado com a prática da ginecologia e com a saúde da mulher. Bom, gente, é muito importante falar sobre as questões de gravidezes não planejadas e como que isso impacta, né, no dia a dia das pessoas, nos nossos programas econômicos, sociais, na saúde em si. No filme, né, como a Clarinha citou pra gente, a atriz principal ela acaba engravidando por não saber usar um método contraceptivo que é extremamente comum e disseminado aqui no Brasil, que é o preservativo, então a famosa camisinha, né? No filme eles têm uma certa dificuldade por não saber usar o método e ela acaba tendo um acidente com esse preservativo e acaba engravidando. Nesse caso, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre planejamento familiar, a importância do planejamento familiar, né? Para que ele serve. O planejamento familiar aqui no Brasil, ele vem com uma proposta da gente levar conhecimento, da gente levar uma construção familiar de uma forma mais consciente, para que as pessoas, né, os casais, eles possam decidir o momento de engravidar, o momento de ter uma criança, que a gente sabe que são fatores econômicos, estabilidade emocional, são muitas coisas que envolvem o nascimento de uma criança, a gravidez, né, desejada, e fazer com que isso seja cada vez mais planejado, porque como foi citado no bloco 1, quanto melhor o planejamento, mais seguro, maior a gente vai ter um sucesso, tanto para a mãe quanto para a criança, para aquela família, né? E hoje no Brasil a gente tem diversos métodos contraceptivos que vão de cada um. Então hoje a mulher, o homem também, né? Como casais ali, eles têm a opção, esse protagonismo de escolher como eu vou me proteger, se eu quero ter um filho ou não, se eu quero dar início a essa parte da minha vida. Eu vou falar um pouquinho sobre esses métodos para vocês. O primeiro método que a gente tem aí, o mais famoso, né, que veio aí na Revolução dos anos 60, a Revolução da Mulher, que são as pílulas anticoncepcionais. Talvez seja o mais conhecido, né? São os mais conhecidos, com certeza, extremamente disseminados, né? Existem diversas polêmicas sobre efeitos colaterais, como que isso afeta a mulher, né? A questão de não ser para o homem, ser para a mulher. Mas a verdade é o que a gente sabe, por que a pílula é direcionada para a mulher? É porque a gente tem vários estudos que são especializados em entender o ciclo da mulher, o ciclo reprodutivo da mulher, né? Então vai entender ali as fases hormonais, quando ocorre a ovulação, em que momento que isso acontece, e através disso a ciência desenvolveu os métodos. Então a pílula anticoncepcional nada mais é do que um remédio que é como se ela falasse todo mês pro seu corpo que você está grávida. A pílula faz isso, ela vai impedir a ovulação, falando pro seu cérebro, né, de uma forma assim grosseira, que você já está grávida. Então ela não vai permitir essa ovulação, ela vai deixar as doses hormonais estáveis, porque a gente sabe que o que faz a mulher engravidar é um desbalanço nos hormônios da mulher, e aí ela vai ter esse objetivo. E aí as pílulas, a gente vai ter as pílulas combinadas e as pílulas derivadas de progesterona. A gente sabe hoje que as pílulas combinadas, elas vão ser indicadas para situações mais específicas, porque elas têm um maior risco de efeitos adversos. Então a gente tem aí muitos casos, né, de trombose, AVC em mulheres jovens, e vários outros. Então ela vai ser mais indicada em casos de mulheres que vão ter algum tipo de anormalidade. Então a gente tem, por exemplo, a androgenia, que vai ser controlada pela junção dos hormônios, que no caso é o estrógeno e a progesterona, que são os principais hormônios da mulher, né? Mas a gente sabe hoje que ela não é melhor
indicação se a pessoa quer apenas se prevenir de uma gravidez não desejada, né? E aí a gente também vai ter as pílulas de progesterona. Essas sim já são mais indicadas apenas para a contracepção, né? A contracepção para você não ter o bebê. Que aí essas pílulas vão ter uma dose hormonal só, que vai ser ou a progesterona sintética, ou um derivado da progesterona. E eles também vão atuar no ciclo da mulher. Também vão impedir a ovulação. E vão ter menos efeitos adversos, né? A diferença da pílula combinada para a pílula de progesterona é que a pílula de progesterona é aquela pílula que você pode emendar. Então, você pode emendar as suscetíveis cartelas e aquilo não vai ter nenhum dano para você. Porque existe um mito, né, sobre a questão de menstruar ou não. Às vezes as mulheres acham que não menstruar é uma coisa ruim. E isso, na verdade, é um mito. A gente não tem nenhuma comprovação científica, nada que fale assim, olha, você não menstruar derivado de uma pílula, que isso é danoso para a sua saúde. Então, a gente vai ter essa vantagem da mulher poder escolher até quando ela quer menstruar. Se ela quer menstruar naquele mês ou não, se ela se sente confortável dessa forma, né? Então, isso dá uma autonomia muito grande pra gente poder decidir. Não, eu quero isso é importante pra mim, isso não é. E a gente também vai ter, né, o DIU, que hoje em dia é bem famoso. A gente vê muito, assim, o DIU no SUS. Igual a gente tá falando, a opção da mulher escolher o que ela quer, ela ter esses direitos sexuais serem tão difundidos, né, sobre ela poder escolher, é o que leva até a gente estar falando sobre isso, porque às vezes no nosso meio médico a gente sabe disso, mas às vezes uma outra mulher que está nos ouvindo não sabia que ela poderia emendar uma cartela de anticoncepcional, que ela podia escolher entre uma pílula combinada, uma pílula que é apenas um hormônio, ou até o DIU mesmo. É extremamente importante a gente abordar esse tema, né? Porque a mulher, ela precisa ter o direito de escolher. Já que os métodos contraceptivos geralmente são direcionados a ela tem que escolher qual é o melhor, aquele que vai se encaixar melhor sobre o dia a dia dela. Porque o efeito do planejamento familiar é justamente esse, dar segurança, dar poder de escolha para que essas pessoas possam viver da melhor forma, né? E, voltando ao assunto do DIU, né? O DIU hoje está sendo extremamente disseminado, muito falado nas redes sociais, porque muitas vezes ele é livre de hormônio, ou então ele tem uma concentração hormonal menor, né? A gente vai ter, por exemplo, o DIU de cobre, que é o DIU oferecido no SUS, que tem uma excelente durabilidade, um excelente custo-benefício. Então, a mulher coloca o DIU hoje, aquele DIU vai ter uma validade de 10 anos. É um DIU sem hormônio. Então, se a mulher tem, por exemplo, que a gente sabe que existem, por exemplo, tumores de mama que são relacionados à questão hormonal. Então, quanto mais estrógeno a mulher tiver, maior aquele tumor vai crescer. Então, por exemplo, uma mulher que tem, possa ter um histórico de tumor hormonal, por exemplo, ela pode recorrer ao DIU de cobre, né? Que vai se encaixar ali perfeitamente nas condições dela. Além do DIU de cobre, a gente também vai ter os derivados, que é o Cailena e o Mirena. Esses, no momento, não estão disponíveis no SUS. O Mirena, ele vai estar disponível para determinados casos específicos. Tem que ter determinadas indicações, por exemplo, a contraindicação do DIU de cobre e a contraindicação de pílulas anticoncepcionais. Nesses casos, ele é permitido, né, no SUS, mas no geral é o DIU de cobre mesmo. E o Mirena, o Cailena, eles são DIU hormonal. Então, a ação deles vai ser semelhante, além da barreira física, porque o DIU é uma barreira física, né, que ele vai impedir, muitas vezes, que esse espermatozoide chegue ao local da implantação, né? Então, assim, esses métodos contraceptivos hormonais, eles vão dar mais segurança. Eles são mais seguros um pouco que o DIU de cobre e eles têm uma durabilidade menor por ter um derivado hormonal, né? Eles vão durar aí uma média de 5 anos. E a questão do DIU, que se fala muito, é a questão de cólica, às vezes um sangramento que pode perdurar ali por 6 meses. Mas, mais uma vez, é a escolha da mulher. Ela tem que definir aquilo que é melhor para ela, né? E, por último, eu vou falar aqui, antes de retornar ao assunto do preservativo, né? Eu vou falar sobre o Implanon, que é o chip, famoso chip. É muito importante falar, gente, que o Implanon é um chip diferente do chip da beleza. O chip da beleza, no Brasil, ele não é legalizado, não existem benefícios, não existem estudos. Então, assim, é sempre importante, igual a gente teve a conversa mais cedo no bloco 1, procurar um ginecologista
Porque o Implanon, ele é um chip feito por um laboratório. Então, eu tenho certeza da concentração do que está ali dentro daquele método contraceptivo, né? No caso do Implanon, vai ser um hormônio, né? E ele vai ter uma quantidade determinada que vai ser disseminada ao longo dos 3 anos, que é o prazo de validade desse implante, né? E ele também vai ter a mesma função dos outros. Ele também é contraceptivo, também vai trazer esse momento de escolha para a mulher, né? Você prefere colocar um DIU? Você prefere tomar uma pílula todo dia? Tem aquela questão de esquecer, né? Que às vezes a mulher fala assim, mas eu não uso a pílula porque eu tenho medo de esquecer, eu esqueço de tomar, minha menstruação desce. Então a gente tem até alternativas para essas questões, né? Do dia a dia. Sim, hoje assim, muito bacana a gente ter diversas alternativas, né? Para que esse método se encaixe na rotina das pessoas, no dia a dia das pessoas. E a partir daí fique cada vez mais fácil, cada vez mais introduzido o planejamento familiar, né? Porque igual a gente viu no filme, durante a história do filme, a personagem da Lily Collins, ela passa por diversas dificuldades para criar aquela criança, porque ela não foi planejada. Ela deixa de realizar o sonho de fazer uma faculdade fora da cidade, porque ela agora tem mais uma preocupação. Exatamente. Então, assim, ela para planos da vida dela, planos que ela tinha feito, que ela sonhava, abre mão de todo um futuro para cuidar de uma criança, sendo que isso hoje em dia não precisa ser assim, né? A mulher ou o homem, ninguém precisa abrir mão de nada para ter uma criança. Hoje, se for bem feito, bem planejado, é extremamente conciliável na vida das pessoas, né? Então, assim, reforço sempre, planejamento familiar é muito importante a gente buscar o ginecologista, principalmente a gente que é mulher, né, na primeira menstruação, conversar abertamente sobre isso, né, na roda de amigos, com os nossos pais, nossos familiares. A gente precisa cada vez mais fazer com que educação sexual deixe de ser um tabu, porque é extremamente importante. A gente evita inúmeras doenças, inúmeras complicações sociais, psicológicas, né? Todo daquele grupo familiar em função de um planejamento, que hoje a gente vê que tem diversas opções. Inclusive a camisinha, né? Que é o que é mais abordado no filme. Que vem... A criança nesse filme, ela vem de um erro de não saber usar a camisinha. E hoje, com as tecnologias que a gente tem, com a divulgação de informação, isso é inadmissível. Porque eu acho que todos nós deveríamos saber o que é uma camisinha, como usar uma camisinha. Existe a camisinha masculina, existe a camisinha feminina. Para ela ser efetiva, precisa ser colocada da maneira correta, precisa da utilização correta, né? Então, assim, é um excelente método preservativo, é um método barato, é um método que está disponível hoje em todos os postos de saúde, farmácias, de super fácil acesso. E existem, assim, diversos estigmas com o preservativo, né? De, por exemplo, assim, não é tão legal a relação com o preservativo, ou, eu sou alérgica ao preservativo, ou então, assim, a camisinha furou. Se não me engano, a estatística... O que você vai fazer depois disso, né? Exatamente. Qual que é a opção que eu tenho? Eu vou ter a pílula de emergência, a pílula do dia seguinte, que também é uma pílula hormonal, com uma quantidade maior de hormônio para ser usada nesses casos, caso você não queira engravidar. Então, assim, é extremamente importante o conhecimento sobre métodos, sobre planejamento familiar. Hoje em dia a gente tem muito auxílio, né? Igual a gente está falando no quadro hoje de Medicina Pop, a gente tem auxílio de filme para trazer essa temática, séries, para a gente popularizar essa informação, que é o que é, assim, extremamente importante. Quanto mais a gente popularizar o acesso à informação sexual, ensinar, né, as pessoas a procurarem um médico especialista ou uma pessoa de confiança para falar sobre isso, né? Procura um posto de saúde. Hoje em dia os postos de saúde têm diversas campanhas, a gente tem um trabalho muito legal em educação e saúde sobre isso. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que o planejamento familiar ele é essencial. A gente deve sempre procurar saber sobre quais são os métodos contraceptivos, o que tem de novo no mercado, será que isso dá certo para mim? Não dá? Eu tenho diversas opções hoje, tanto na rede pública quanto a rede privada, né? A pública distribui pílula anticoncepcional, preservativo, o próprio DIU, a laqueadura, né? Que já vai ser um método contraceptivo mais radical, que ele não é reversível. Mas hoje em dia, né? Até saiu uma nova lei aí que reduziu.
super recente, acho que foi esse ano, né? Foi 2 meses atrás. Pois é, reduziu o tempo para 21 anos, então hoje com 21 anos, se não me engano, você já pode escolher. Você não precisa mais da autorização do parceiro, que era uma polêmica muito grande, né? Do meu parceiro precisar autorizar tanto a laqueadura quanto a vasectomia. Então, hoje em dia, eu tenho essa autonomia. Se eu, com 21 anos, acho que eu não sirvo para ter uma criança, que eu não quero ser pai ou uma mãe, eu posso evitar isso. Um caso interessante que aconteceu, eu faço estágio em UBS, e, assim, na semana seguinte que houve essa atualização da questão dos métodos irreversíveis, chegou uma paciente marcada para fazer o planejamento familiar. E isso acontece na UBS, que normalmente a equipe de enfermagem e o médico sentam com a paciente e explicam para ela todos esses métodos. A gente citou alguns, mas eles falam de todos mesmos, os reversíveis e irreversíveis, para ela ter consciência do que ela iria escolher. E hoje em dia, às vezes as pessoas ficam sem saber, tipo assim, onde eu vou procurar isso? Eu só vou na UBS, vou pegar uma camisinha, vou pedir uma prescrição de anticoncepcional, mas tem essa atenção individualizada, que é você marcar essa consulta na sua unidade de referência e ter esse atendimento individualizado do que você vai optar e de qual é a recomendação para o seu caso. A gente vê fatores de risco de trombose, então talvez alguns métodos não seriam tão recomendados. Então a gente tem esse atendimento individualizado no Sistema Único de Saúde. O que é muito bacana, né? Eu acho que é o mais importante. Então, igual o exemplo que você citou, é um exemplo dentro da rede pública. Então, essa história de que, eu não tenho acesso porque na rede pública não tem, assim, não cola mais. Hoje em dia, a educação sexual é extremamente disseminada e bem feita, tanto no SUS quanto na rede privada. Se você for procurar um ginecologista, igual o Michel citou aqui, ele faz um excelente planejamento familiar. Eu tenho certeza que qualquer paciente que for para ele, com essa temática, vai conseguir sair de lá satisfeita com um método que se adeque à realidade daquela pessoa. Então, assim, cada vez mais a revolução sexual trouxe isso, né? Isso é muito legal. A disseminação desse conhecimento, trazer isso para o dia a dia das pessoas, porque a gente não pode tratar isso como um tabu. Porque é uma coisa que influencia em tantas áreas da nossa vida, igual cita no filme, né? Prorrogou o relacionamento dela, prorrogou um futuro profissional. Não que ter uma criança numa gravidez não planejada seja de tudo ruim, mas se tem como planejar, por que não? Por que não? Se tem como eu transformar esse processo de uma forma mais fácil, por que não fazer? Né? É tão legal quando a gente é dono da nossa informação, isso dá poder pra gente, isso dá poder pras pessoas, de esse é o momento, esse não é. Então, isso que eu acho, assim, mais legal nesse universo. Isso. Então, você tem mais alguma coisa a acrescentar, Isa? Não, gente. Hoje, eu acho que... A gente conseguiu abranger vários temas, né? Abrangeu vários temas. Eu acho que super agrega. Esse papo, ele tem que ser feito uma, duas, várias vezes, porque a gente precisa introduzir isso na mente das pessoas. Porque quanto mais as pessoas souberem sobre isso, mais elas vão disseminar esse conhecimento. Então, eu tenho certeza que uma pessoa que assistiu o podcast, ouviu, ela vai chegar em casa e vai comentar, nossa, que legal, eu ouvi isso em tal lugar. E esse conhecimento, ele vai, né? Aquele processo formiguinha. Então, muito legal a iniciativa, o podcast tá muito legal, esse podcast sobre esse tema, né? Com diversas polêmicas, diversas informações, situações que estão presentes no nosso dia a dia, que a gente precisa se atentar a isso, né? Queria agradecer a participação da Isa. Hoje a gente finaliza por aqui nosso episódio. Agora vão aqueles recados típicos, que nós estamos disponíveis no Spotify. Não se esqueçam de seguir o perfil lá. Tem um botão de classificação do episódio e do podcast que vocês podem dar por estrelas. Então, deem 5 estrelas pra gente disseminar informação em saúde. Nós estamos disponíveis em vídeo pelo YouTube. Então, se inscrevam no nosso canal, cliquem em gostei, nos sigam no Instagram, Fala Médico Fazé. Eu sou da equipe de marketing, a Isa também. Então, a gente está lá atualizando vocês sobre os episódios, tirando dúvidas, mostrando os próximos convidados. E é isso. Eu sou a Clara, agradeço muito a participação de vocês e até o próximo. Tchau.